Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre Nazireu e para isso eu convido você a pousar os olhos e o coração em Lucas 1, versículo 15, que diz assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Nós estamos falando aqui de João Batista. O anjo Gabriel aparece para o seu pai, Zacarias, e dá então essa notícia: olha, Isabel vai conceber um menino, e esse menino, desde o ventre, ele é consagrado, ele é separado para um propósito. Então, não pode beber nem vinho, nem bebida forte. Essas características, essa instrução do anjo Gabriel é para dizer que esse menino, João Batista, ele seria um nazireu. O nazireu que abriu caminho para o Nazareno, Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, sobre essa palavra nazireu e como que isso reflete no nosso dia a dia. Bom, eu quero começar indicando a leitura desse livro aqui, ó, o DNA do Nazireu. Eu li, eu acho que foi em 2019, para mim foi muito marcante. E eu quero começar definindo ou trazendo a definição de Nazireu. Bom, há duas maneiras diferentes de definir Nazireu. A gente tem, pode dizer Nazareu com A ou Nazireu com I. Então, são raízes hebraicas. A gente tem Nazir, que é uma raiz hebraica, de onde vem a palavra Nazireu, e ele quer dizer separado para Deus, santificado, consagrado para refletir a glória de Deus. Já a raiz hebraica Nazar, que é onde a gente deriva Nazareu, ela quer dizer assim, elevado acima dos outros, separado, que recebeu autoridade sobre a nação. Então, considerando essas duas raízes, nessas duas maneiras de denominar, pode ser Nazareu ou Nazireu, de forma combinada, nós podemos dizer que um Nazireu é uma pessoa separada, purificada, criado para refletir a glória de Deus, levantado acima dos outros, recebendo autoridade sobre a nação. E por que esse nazireado, né? Quem são esses nazireus e o que a Bíblia vai falar sobre ele? Nós temos alguns exemplos de nazireu desde o ventre. Começamos falando de João Batista, né? Que o anjo aparece para João Batista, mas nós temos outros exemplos. E um dos mais conhecidos é Sansão. Sansão está lá em Juízes 13:6, que quando o Senhor fala no versículo 15, ó, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. E todo mundo sabe que o propósito de Sansão foi libertar o povo de Israel. Mas nós também temos um outro nazireu desde o ventre, que é o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel. Vai estar lá em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos ver aqui, procurando. 1 Samuel 1:11, que está dizendo assim: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. É a sua mãe, Ana, entregando esse menino antes mesmo dele existir no seu ventre. Ela diz: Senhor, se me destes um varão, esse menino será consagrado, eu darei ele todos os dias da vida, e na sua cabeça não passará navalha. Ela consagrou o filho ao nazireado. Mas será que é só assim que a pessoa pode ser nazireu? Quando um anjo aparece ou quando a mãe decide consagrar o seu filho desde o ventre? Não. Lá em Números, que vai explicar sobre a lei do nazireado, número 6, ele vai falar que tanto homens quanto mulheres podem decidir se consagrar ao Senhor. E aí tem a chamada lei do nazireado, que são alguns preceitos
que aquele homem ou aquela mulher lá em Israel, mas pode ser no dia de hoje, decidisse consagrar, se separar ao Senhor, deveria seguir. E as características, vocês podem ler lá, número 6, que é a lei do nazireado, a gente vai ver que as instruções para o nazireu é não beber vinho, nenhum tipo de bebida forte ou nada que derive da uva. O cabelo não poderia ser cortado, ou seja, não iria passar navalha, e ele deveria se afastar de estar próximo, né? Se afastar de cadáveres, de um corpo morto, seja de animal ou de ser humano. Bom, atualmente, se a gente for parar para pensar e contextualizar essa lei que é indicada aqui em número 6, a gente pode entender o nazireado hoje, atualmente, da seguinte forma. O vinho, ele era algo que era lícito, né? Comer uvas passas, eram os doces naquela época, né? Não tinha chocolate, não tinha essas coisas, essas balinhas. Então, as delícias eram, por exemplo, as uvas passas, era o vinho, o deleite do vinho nas festas e tudo mais, nas celebrações. Então, não era algo proibido nesse sentido, mas para o nazireu, ele estava dizendo que abria mão desse prazer lícito para ter um prazer ainda maior, que era se consagrar ao Senhor e se dedicar ao Senhor. O cabelo grande era a evidência desse nazireado. Então, nesse contexto atual, é você pensar que o nazireado, o cabelo, vamos dizer, é a sua formosura, são o fruto do Espírito, né? É algo que nasce de dentro para fora, é um processo de santificação no qual você decide produzir, né? Fazer crescer de dentro para fora, como o cabelo ou como a lã da ovelha, que faz com que os nossos pecados sejam limpos, purificados. Lá o profeta Isaías fala que se os nossos pecados forem como escarlate, o Senhor iria purificar como a alva neve, seria brancos como a neve, brancos como a lã. Então tá falando ali de um processo de santificação que desce do alto como a neve, é algo instantâneo, é algo que depende exclusivamente de Deus, mas fala também de uma purificação, os pecados sendo purificados e se tornando como a alva lã. E nesse sentido é a responsabilidade do ser humano de produzir essa santificação, assim como a ovelha produz a lã, saindo de dentro do seu corpo e sendo evidenciado para fora. Assim é o cabelo do nazireu, é essa representação. E por último, não se aproximar de cadáveres, que nós poderíamos relacionar isso ao pecado, afastar do pecado. Então, são essas características, são esses preceitos na lei do nazireado e que nós poderíamos pensar e aplicar atualmente como um homem ou uma mulher que decide se consagrar ao Senhor. E é interessante que os nazireus, eles têm uma característica muito linda, que vai estar lá falando em Lamentações de Jeremias. Em Lamentações, lá no capítulo 4, versículo 7, diz assim: os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. O que o profeta está falando aqui? Quem são esses príncipes que são mais alvos do que a neve? Ou seja, são santos, que são mais brancos do que o leite produzido pelo animal de dentro para fora. Quem são esses príncipes? Se você for lá na Bíblia de palavras-chave do grego e hebraico, ou se você não tem essa Bíblia, baixe no seu aplicativo a Bíblia Strong e você vai clicar lá em príncipe. E quando você clicar em príncipe, vai estar a palavra nazir, ou seja, um nazireu. Então, o que o profeta está dizendo é: os seus nazireus eram mais alvos que a neve e mais branco do que o leite. Que coisa linda, né? Então, só que o profeta Amós, ele nos chama uma atenção. Vamos ler Amós, quando o Senhor está dando uma dura correção a Israel. E ele diz assim no versículo
11, no capítulo 2, versículo 11 de Amós, diz assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel? Diz o Senhor: mas a vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e os profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Que duro, né? Então o Senhor diz que do nosso meio suscitou profetas e dos jovens suscitou os nazireus. Mas onde estão os nazireus? Se a estes foram dados de beber vinho, quebrando então o voto do nazireado. Para o tempo do fim, para a volta do Senhor, porque Jesus está voltando, vai ser levantado um povo, homens e mulheres, nazireus consagrados a Deus, nazireus que vão abrir caminho para a volta do Nazareno, Jesus Cristo. Que nós possamos decidir dentro do nosso coração, nos consagrarmos ao Senhor e decidir por voluntariedade ser nazireus. Pessoas que têm zelo pela presença, paixão pelo Filho do Deus vivo, paixão por esse judeu de 33 anos e eterno com o qual nós vamos nos casar. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, o Nazareno, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor exposto na cruz, quando Jesus teve os seus braços abertos e o seu corpo dilacerado. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter obedecido ao Pai e ter aceitado morrer por nós. Pai, suscita dentro do teu povo homens e mulheres consagrados, homens e mulheres nazireus, príncipes e princesas que resplandecem a tua glória neste tempo. Que nós possamos ser, Pai, brancos como a neve, brancos como o leite, santos diante da tua presença, e que o Senhor possa nos ensinar a preparar o caminho para a volta do Nazareno, o teu filho. Sê conosco, nos convida para esse lugar de separação, de entrega, de zelo e de amor intenso pelo teu filho, o nosso Senhor Jesus. E é em nome dele que eu agradeço por tudo. Amém! Graça e paz! Vem ser um nazireu, vamos nos consagrar, vamos nos preparar para abrir o caminho para o Nazareno, assim como fez João Batista. Tchauzinho!